Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvida, nos manda um e-mail, deixa comentário no YouTube perguntando pra gente, que é: qual o capital mínimo que eu preciso para operar Forex? Quanto que eu preciso de ter para poder ser um trader, para poder entrar nesse mercado? E a gente dividiu essa apresentação aqui em três grandes tópicos, tá? Primeiro, quanto que é preciso para poder operar? Para eu poder começar, quanto que eu preciso? O segundo é, quanto que eu preciso para poder fazer sentido operar? Que a gente vai discutir. Às vezes você tem um valor muito pequeno, pode não fazer sentido. E por fim, eu vou apresentar uma solução muito bacana para quem tem pouco capital, mas já conseguiu desenvolver sua habilidade como trader, tá? Como amarrar isso tudo e fazer ter sentido operar mesmo sem você ter muito dinheiro para começar, tá? Como você conseguir dinheiro para poder operar. Vamos lá? Bom, então quanto que eu preciso para conseguir operar? Aí aqui eu fiz uma conta bem simples, bem básica, isso varia de pessoa para pessoa, depende da estratégia, do time frame, mas só alguns conceitos para as pessoas poderem entender, tá? Para você poder entender. Bom, então, conceitos básicos aqui. A menor posição possível com um ativo que seria o euro, dólar, por exemplo, é um microlote, tá? E se você abrir uma posição de um microlote, que é 0,01 do lote padrão, é a mesma coisa que você está comprando 1.000 euros, tá? E a cada variação de um pip, que a gente chama, que é lá a quarta casa decimal, é 10 centavos. Se você não entende totalmente esses pontos aqui, não tem problema, é só importante entender que a variação ali vai ser mais ou menos de 10 centavos, para cima ou para baixo, em relação ao tamanho da sua posição, né? Se andar um pip, que a gente chama. E day trader, que é aquela pessoa que faz operações mais curtas ali, eles costumam operar com stop de no mínimo uns 10 pips. Isso tudo aqui é bem aproximado, tá? Você vai ver que o principal ponto aqui não é esse. E swing trader, que é aquele trader que fica com a posição alguns dias e tal, ele pode ter stop de mais de 100 pips. A gente, por exemplo, no Sniper Kamikaze, a gente tem em alguns casos mais de 100 pips de stop, tá? Então, nós estamos falando aí de mais ou menos uns, no caso de um day trader, um stop no mínimo de $1 e no swing trader de $10, tá? Então, fazendo uma continha básica aí para saber qual que é o mínimo que você precisa para poder operar. Se você tem uma estratégia que você quer, por exemplo, ter 5 operações abertas de um microlote, significa que você vai estar comprando 5.000 euros usando dólar, considerando que sua margem é em dólar, então você precisaria, isso significaria que você estaria comprando mais ou menos 5.900 dólares em termos reais, que a gente chama de notional, né? Quanto que seria que você, ao você comprar 5 microlotes de euro-dólar, por exemplo, ou de 5 ativos diferentes que tenham o dólar como contraparte, né? Você ia estar mais ou menos comprando no mercado 5.900, o equivalente a 5.900 dólares. Se essa conta tem uma alavancagem de 100, a margem que você usa para poder comprar isso seria 59 dólares, tá? Isso é uma alavancagem alta, não é um conselho de usar esse tanto de alavancagem, tá? Só que a corretora tem uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, que é um stop out de 50%, que se sua margem vai chegando lá próximo dos 50%, ela já começa a fechar suas operações que estão no prejuízo, tá? Então, para ter uma margenzinha de segurança aí, ia ser bom pelo menos uns 120 dólares, tá? Só que na prática não é tão simples. Por quê? Porque às vezes você tem outros ativos que requerem mais margem do que o euro. Você quer operar ouro, aí o mínimo vai ser mais que isso. Ou se você quer operar índice de bolsa alemã ou bolsa americana, tá? Já vai ficando muito maior. Mas assim, vamos supor que você consegue ser muito disciplinado, né? Operar 2 ativos só que são mais, que você precisa de uma margem menor, tipo, não, vou operar só euro, dólar e ien, tá?
o que a gente coloca como mínimo aí, então, de conclusão geral? Se você vai seguir uma estratégia de day trade ou scalp, um mínimo de $200. E se você vai fazer swing trading, né, que ter um stop loss maior, deixar a posição mais tempo, tem espaço para o preço ir um pouco contra você num tempo gráfico maior, pelo menos uns $2.000 para você poder executar bem suas estratégias, tá? Isso é uma regra basiquinha, não é escrito em pedra, tem gente que consegue com menos que isso operar. Eu acho muito difícil, tá? Mas é possível, mas como eu falei, não é o mais importante aqui. Mas se você quer esse número, eu colocaria isso na cabeça, pelo menos uns $200 aí, para começar a fazer sentido. Tem algumas corretoras que nem aceitam depósito abaixo disso, outras aceitam, a maioria aceita, tá? Mas põe esse número aí como referência só, tá? E agora a gente vai entrando no ponto que eu considero mais importante aqui, que é o seguinte. Fechei uma janela rapidinho aqui, por causa de um barulho lá fora. Que é quanto que eu preciso para fazer sentido operar. O que eu quero dizer fazer sentido? Que é o seguinte, você, para fazer trading, você tá abrindo mão de trabalhar alguma outra profissão sua que vai te dar renda, ou você vai ficar em frente ao computador ali várias horas para poder tirar uma grana, tentar tirar uma grana do mercado. E se você tá lá com uma conta de $200, faz sentido você ficar lá operando uma conta de $200 para poder ter um valor no final do mês? Vamos entender isso e fazer um cálculo aqui? Bom, então se você faz trading e quer viver disso, quer viver de trading, vamos fazer algumas suposições aqui. Vamos supor que você faça, em média, 4% ao mês. Tá? Então, alguns conceitos importantes de entender. Não existe certeza no mercado como trader. Não tem trader que faz, eu faço X% todo mês. É mentira. Tá? Até um bom trader vai ter meses ruins que ele não faz nada, que ele fica no zero, aí no outro mês ele pode fazer 8% ou 10%, aí no outro mês ele fica levemente negativo. Então eu estou colocando aqui uma média de 4% ao mês, tá? Que eu acho assim, já é um resultado excelente, e vou mostrar um pouco disso, ao meu ver, tá? Então se você tem um custo de vida de R$10.000, que nem eu falei, isso aqui são só referências, tá? Pra gente poder discutir um pouquinho. Para isso você precisa de um retorno de mais ou menos uns $2.000 para ficar no 0 a 0. Tá? Aqui eu estou colocando o real, o dólar a R$5. O que eu estou chamando de ficar no 0 a 0? Vamos supor que sua conta, todo mês você faz $2.000 e saca esses $2.000. Nem é o ideal, né? O ideal é você ir deixando lá para ir crescendo o tamanho dessa conta pelo menos um pouquinho. Mas vamos supor que você quer só tirar ali o seu valor, teria que ser uns $2.000, né? Para ficar no 0 a 0, para você ter esses 10 mil por mês aí de custo de vida para fazer sentido. Então, para isso, já que você faz 4% ao mês, você precisa de uma conta de $50.000, tá? Para poder fazer, se você faz 4% ao mês e faz com isso $2.000 por mês. Aí você pode estar falando, pô, que banho de água fria, né? Então eu preciso de juntar $50.000, sei lá, R$250 mil para poder fazer sentido operar? Sim, essa é a verdade. Se você está começando, chegando no mundo trade agora, você vai falar, não, eu conheço gente que faz 10% ao mês, ou seja, poderia ter uma conta menor, ou não, você vai achar um monte de argumento, mas se você já estuda trading há mais tempo, já passou por algumas fases, você vai ver, você sabe que isso aqui faz sentido, tá? Essa é a pegada aqui do nosso canal do Forex Social. Se você acompanha, você sabe que é mostrar transparência, verdade. Então, não quer dizer que você não possa operar com uma conta menor para se desenvolver, para você aprender, né, para chegar a um ponto de você poder ter consistência e com isso ganhar grana.
Então, se você já passou um pouco dessa fase de aprender, já tem alguma consistência, consegue retirar um valor por mês, mas não tem esse capital todo, existe um caminho para você operar uma conta de 50 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares. Tá? E esse é um dos objetivos desse vídeo, te mostrar essa alternativa. Mas antes que você venha me falar, não, 4% é muito fácil, eu vou 10%, eu só mostrar uma coisa aqui. Quando a gente fala de 4% ao mês, nós estamos falando de 60% ao ano. Isso é uma rentabilidade muito alta. 60% ao ano, em 10 anos, você transforma 10 mil dólares em mais de 1 milhão de dólares. Tá? Você transforma 50 mil reais em 50 milhões de reais. 50 milhões. Então, não é fácil. Num período de 20 anos, isso aqui ia dar mais número que cabia nessa tela aqui. Isso aqui já vai estar entre os melhores do mundo. Tá? Eu estou nesse mercado de trading aí já faz mais de 8 anos estudando trading, investimentos. Conheço diversos traders, eu te falo que essa é uma meta já bem arrojada, um 4% ao mês. Tá? É possível? É. Mas não vai ser todo mês, que nem eu falei, pode ser uma média, tá certo? Então, isso aqui era um ponto que eu queria colocar. Qual que é a alternativa que você tem para poder operar uma conta maior depois que você já tem uma estratégia? Vamos lá? Vamos apresentar? Vamos entender o que você pode fazer? Antes de qualquer coisa, já falei aqui, é pé no chão aqui, eu não vendo sonho, a gente não vende ilusão, tá? Vou te trazer avisos importantes aqui. Por volta de 80% dos traders de varejo perdem dinheiro. O que é trader de varejo? Trader de varejo é esse trader aí, como você, como eu, que opera, não é um trader institucional, que trabalha num grande banco ou numa empresa de trading. Se você entrar no site de qualquer corretora aí de Forex ou de CFD, com uma boa regulamentação, que tenha regulamentação na Inglaterra, eles são obrigados a colocar, já tem uns 2 anos, quantos por cento dos clientes perdem dinheiro. Entra numas 3 ou 4, vai lá no nosso site, entra nas corretoras que a gente tem listrado e procura, e vai lá no final e olha quantos. A grande maioria vai estar lá, 82% dos traders perdem dinheiro, 78% dos traders perdem dinheiro. Então, tenha isso em mente. Tá? Trading pode ser às vezes igual vício de jogo, de gente que põe dinheiro, quebra a conta, estraga famílias, e eu quero que você tenha isso em mente. Pode ser uma profissão? Pode dar certo? Pode, mas separe as coisas e saiba que você está indo para uma profissão dificílima, tá? Você não vai ganhar dinheiro facilmente com trading. Não é algo que você, em 6 meses, tá ali, aprendi aqui, fiz um curso, tem um mentor aqui. Tem muito picareta na internet te vendendo essa ilusão de que você vai ganhar dinheiro fácil com trading. É mentira. Eu sou obrigado a te falar isso aqui. Tenha isso em mente se você quiser seguir esse caminho, tá? Se tornar um trader consistente e que ganha dinheiro no longo prazo requer tempo, esforço, suor e lágrimas. Tá? Faltou uma vírgula aqui depois de tempo, né? Requer tempo. O que quer dizer tempo? Não vai ser em 6 meses que você vai aprender a ser um trader consistente. Você tem que dominar a parte de psicologia de trading, a parte teórica e a parte prática que você só domina vivendo. A parte de gestão de risco, importantíssima, entender toda a mecânica, entender de verdade gestão de risco. Suor, porque suor é esforço, é você estudar, fazer backtest da sua estratégia. E lágrima, porque você vai passar raiva, por mais que você consiga, tem hora que você vai querer desistir, o mercado vai te bater. Então é sofrimento, é um caminho muito, muito, muito difícil, tá? Mais uma vez, meu objetivo não é dar banho de água fria e falar para você não seguir, é dar a real. Essa é a realidade, tá? Entendido isso? Quer seguir esse caminho? Aqui está a sugestão.
a gente tem as chamadas firmas ou empresas de prop trading, que vem de proprietary, de proprietário lá fora, que são empresas que buscam bons traders. O normal seria isso dentro dos bancos, né? Leva esse cara lá para dentro, põe ele na mesa de trading para operar. Mas hoje, com a internet, tem empresas que fazem isso espalhado no mundo, né? Eles vão te filtrar de alguma forma, você vai ter um período para se provar, mostrar que você é um bom trader. E a partir daí, se você conseguir ser aprovado, eles te alocam capital, te dão um valor, que esse valor geralmente vai aumentando com o tempo, tá? Aí varia um pouco o modelo de empresa para empresa. E depois disso, depois que você conseguir ter esse capital, parte dos lucros vão ser divididos com a empresa. Então, tem empresa, por exemplo, que tudo que você fizer de lucro, você fica com 70% e 30% é dela. Eles vão te dar uma conta de $200 mil, $100 mil, depende do acordo. E você fica com 70% do lucro. E isso hoje já está de uma forma um pouco mais automatizada, já tem o sisteminha que faz isso e funciona, tá? Uma coisa que você tem que saber é que é necessário geralmente pagar uma taxa de inscrição para esse período de que você está passando pela aprovação, tá? Algumas você tem esse dinheiro de volta depois que você começa a ganhar dinheiro de forma consistente, outras é uma taxa de fundo perdido, digamos assim, tá? E se você procurar pelo mercado aí, procurar na internet, você vai ver que existem várias. E se você for tentar seguir esse caminho, vou te dar mais alguns conselhos aqui, tá? Primeiro, tenha certeza que você conhece os conceitos básicos. Já que você vai pagar essa taxa, vai tentar seguir esse caminho, não vai achando que você vai conseguir fazer isso sem entender de gestão de risco, entender bem de alavancagem, psicologia de trade. Isso é básico, você tem que entender, especialmente essa parte de gestão de risco, drawdown máximo, qual que é o drawdown máximo por trade, pela estratégia como um todo. Você tem que ter feito o seu para casa, tá? Tenha certeza que você possui uma estratégia vencedora e você é consistente. Não é só, não, vou tentar aqui, vou ver se dá certo. Não, nem que seja numa conta demonstrativa, fica aí 6 meses, 1 ano, praticando, sem pressa, tá? Não vai largar seu emprego para fazer isso logo de cara e achar que você vai resolver, não. Então, teste a sua estratégia, saiba que ela é uma vencedora, saiba que você é consistente, que você só precisa de fazer aumentar a escala, digamos assim, ter mais recursos para poder ganhar mais dinheiro, já sabendo disso, já conhecendo essa psicologia, sabendo que vai ser mais difícil também quando você tiver mais capital, que vai ser mais pressão, tá? Outro ponto importante, das diferentes empresas que existem nuances ali, termos diferentes de como que funciona essa fase de teste. Você tem que ler bem, entender com calma, estudar antes de tomar essa decisão, de seguir esse caminho. E lembre-se, mais uma vez, provavelmente você não vai conseguir. E essas empresas, algumas delas vivem disso, da pessoa que vai, paga a taxa, quebra a conta, paga de novo e tenta e fica ali tentando e nunca consegue. Não seja um bobo que faz isso. Aí depois a pessoa vai lá nos fóruns reclamando, falando, empresa, é scam. Scam é tipo de golpe, que eles ficam fechando minha conta. Não, provavelmente você não entendeu os termos de risco que você tem que seguir e não estava preparado. Então se prepare, saiba que você tem possibilidade de passar. Às vezes essa primeira fase é até mais difícil. Eles aumentam os parâmetros ali, você tem que ter uma gestão de risco mais complicada, você tem uma meta para bater mais arrojada, porque eles querem filtrar os melhores mesmo. Tá? Então, você sabe que você entende os conceitos, você tem uma estratégia bacana, você já é consistente há um tempo, o que você pode fazer? Aí eu sugiro de você procurar uma dessas duas aqui. Também já tem um tempo que eu estou acompanhando esse mercado, essas empresas de prop trading. Essas duas eu filtrei e eu acho elas as mais interessantes. A FTMO, até pouco tempo atrás,
ela não era bom para quem queria ser swing trader, igual eu gosto de ser, que faz uns trades um pouco mais longos, mas eles lançaram um programa assim, né? Eles não permitiam, por exemplo, você ficar operação aberta no final de semana, e hoje tem um programa para swing trader, um programa assim, né? Um programa de avaliação que permite, então ela é bacana, ela te devolve a taxa no final, né? Se você conseguir, você tem a taxa de volta. E essa outra, the 5%ers, né? Que é naquela linha que eu falei, ele sabe que 5% das pessoas vão conseguir. Você quer tentar estar entre os 5%? Né? Esse é o desafio. O legal dessa aqui é que você tem 6 meses na fase de teste, é uma fase de teste um pouco mais longa. Também você pode fazer um swing trade mais calmo. Eu tenho relato de assinantes, né, pessoas que acompanham o nosso conteúdo, né, que participam disso, estão participando e tem um resultado legal. São empresas confiáveis que realmente pagam a grana quando você consegue passar pelos objetivos. Mas lembra, muita gente não consegue, você vai ver no fórum aí gente falando mal, que a empresa é isso, que é aquilo, mas é porque a pessoa não leu as regras, não conseguiu e saiu detonando aí, tá? Bom, então pelo vídeo de hoje era isso. Eu quero te agradecer por ter assistido, te pedir para deixar um comentário aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar nesse tipo de possibilidade, conhecia essas empresas, você já fez? Conta um pouquinho, por favor. Eu devo fazer mais vídeos mais para frente sobre esse assunto, explorar, falar dos pontos positivos e negativos de cada uma dessas duas empresas, compará-las, falar por que eu gosto mais dela. Eu já vi mais de 15, olhei todas, então eu já fiz mastigadinho, já peguei aqui as melhores mesmo, que tem as melhores condições, tá? Mas comenta aí o que você achou, se você já conhecia, enfim. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço para você.